Em uma fazenda isolada entre montanhas e campos dourados, Manuela, uma mulher bela, poderosa e solitária, vive cercada por cavalos, e por um passado que se recusa a desaparecer. Quando Arthur, um investigador de crimes internacionais, aparece sob pretexto de um antigo caso, o reencontro deles desencadeia uma teia de conspirações, memórias enterradas e um segredo capaz de abalar o equilíbrio do mundo. É o início de um novo ciclo, onde a inocência perdida, a sabedoria silenciosa e a justiça caminham ao lado dos cavalos. Fazenda Vale Sagrado, início do outono. As folhas já caíam quando Arthur chegou. O tempo parecia não ter passado para Manuela, ou talvez tivesse passado da forma mais dura, esculpindo sua beleza com silêncios e escolhas difíceis. Ela estava à beira do lago, os cabelos presos num coque solto, observando Marisca, sua égua mais velha. Arthur desmontou do jipe devagar. Os olhos dela o alcançaram antes que o som dos pneus morresse. Um silêncio espesso se formou, não de estranhamento, mas de reconhecimento. De algo que não morrera totalmente. Arthur. Ela disse seu nome como quem diz uma cicatriz. Preciso da sua ajuda, Manuela. Ela não se mexeu. Isso não é sobre mim. É sobre o que seu pai descobriu antes de desaparecer. O pai de Manuela, um diplomata aposentado e criador de cavalos, desaparecera misteriosamente há 12 anos. Até hoje, ela acreditava que ele havia sido morto por razões pessoais. Arthur estava ali para dizer, não era nada pessoal. Era global. Na antiga biblioteca da fazenda, Arthur revela documentos recuperados de uma operação chamada Projeto Hermes, um dossiê sobre manipulação genética e neurológica de animais para vigilância e controle emocional humano. O nome de Álvaro, pai de Manuela, estava nos arquivos. Ele acreditava que os cavalos eram guardiões de algo ancestral, Arthur, diz Manuela. Algo que não poderia ser manipulado. Por isso foi silenciado? Ele sabia demais. Mas não era só sobre cavalos. Era sobre nós. Arthur confessa que abandonou Manuela anos antes não por covardia, mas por ameaça. Ele também fora alvo da mesma rede global, liderada por uma coalizão secreta que incluía setores militares, empresas farmacêuticas e entidades religiosas. Enquanto treinam juntos um cavalo traumatizado, ambos compartilham memórias. A égua, chamada Elan, havia sido usada em experimentos sensoriais por um instituto de fachada. Manuela decide resgatá-la e treiná-la usando apenas gestos, voz suave e confiança. Essa relação entre ela e Elan espelha sua reconexão com Arthur. Lentamente, ambos começam a entender que o equilíbrio perdido entre humanos e cavalos é o mesmo que falta entre eles. Os cavalos sentem antes de entender. Nós fazemos o contrário, e erramos. Diz Manuela. Ela revela ter estudado com povos indígenas da Patagônia e mestres sufis no Marrocos. Aprendeu a ouvir os cavalos como oráculos da alma. Agora ela vê, o ciclo precisa recomeçar, e cabe a eles quebrar a roda de dominação. Arthur revela que há uma reunião secreta da coalizão na cidade próxima. Manuela propõe uma ação arriscada, expor a verdade usando uma rede de ativistas que se comunicam com códigos inspirados nos padrões de movimento dos cavalos. Usando microcâmeras escondidas nas celas, gravam uma conversa entre dois agentes sobre um plano para usar bioengenharia emocional em escala global. O material é enviado para jornalistas independentes e liberado na Deep Web. A conspiração começa a ruir. Mas o preço é alto, a fazenda é invadida. Marisca é ferida. Manuela é levada. Arthur a resgata num plano desesperado com a ajuda de Elan e outros cavalos que ela treinou em silêncio. Manuela se recupera ao lado de Arthur. A operação foi um sucesso, mas há perdas. A fazenda virou um símbolo de resistência. Pessoas de todo o mundo vão até lá para aprender a linguagem silenciosa dos cavalos e redescobrir o equilíbrio perdido entre natureza e humanidade. No fim, Manuela e Arthur não se dizem te amo. Eles se olham. Caminham lado a lado com Elan entre eles. Não precisam mais das palavras. Ainda há muito a fazer, diz ela. Mas agora, estamos juntos. E então, da floresta, surge um cavalo negro com um estranho símbolo marcado no flanco. Arthur o encara,
pálido. Esse símbolo não é o fim da conspiração. É o início de algo muito maior. Manuela e Arthur descobriram uma conspiração global envolvendo manipulação genética e controle emocional via cavalos. A fazenda tornou-se um símbolo de resistência. Após desmascarar parte da rede, eles acreditam estar seguros, até que um cavalo negro com um símbolo estranho aparece, revelando que há mais segredos por vir. Manhã nebulosa, na clareira da floresta atrás da fazenda. O cavalo negro não era um cavalo comum. Ele tinha os olhos âmbar, um comportamento sobrenaturalmente calmo, e uma marca que lembrava uma espiral com traços que pareciam letras antigas, a marca da Irmandade de Epona. Um culto secreto ligado a sociedades antigas que acreditavam que os cavalos eram portais entre mundos. Esse símbolo estava nos arquivos de Hermes, mas achávamos que fosse lenda. Diz Arthur. Manuela se aproxima do cavalo. Quando ela toca sua testa, imagens invadem sua mente, um templo, um relicário escondido sob as fundações da fazenda, e a voz do pai dela, murmurando algo em uma língua esquecida. Com a ajuda de Elan, eles encontram uma câmara secreta embaixo do celeiro antigo. Ali, documentos manuscritos do pai de Manuela revelam que ele fazia parte de um grupo de guardiões, descendentes de uma linhagem que protegia um antigo conhecimento sobre a conexão espiritual entre cavalos e humanos. Manuela descobre que seu pai não era apenas um diplomata, mas também um observador de ciclos, uma espécie de xamã moderno. Sua mãe, que ela acreditava morta no parto, era uma estudiosa celta desaparecida em uma escavação na Galícia. Ela percebe, foi criada para algo muito maior. Arthur encontra cartas cifradas do avô dele, ligando sua família à mesma ordem secreta. Eles estão interligados há gerações, e não foi por acaso que se reencontraram. Enquanto eles processam a descoberta, uma mulher misteriosa chega à fazenda. Alta, vestida com elegância rústica, seus olhos carregam dor e poder. Meu nome é Zara. E eu fui treinada para proteger, ou destruir, o que vocês acabaram de despertar. Ela faz parte de uma célula dissidente da mesma Irmandade, que acredita que o sussurro de Epona, uma frequência vibracional entre o batimento cardíaco dos cavalos e a terra, pode ser usada para manipular emoções humanas em massa. E essa frequência está começando a emergir de novo. Zara coloca Manuela diante de uma escolha: usar o dom herdado para criar equilíbrio ou fugir e deixar o mundo cair nas mãos de quem vê os cavalos apenas como ferramentas de poder. Arthur, por sua vez, é convocado para uma missão internacional urgente. Uma fazenda no norte da Noruega foi queimada, e sinais idênticos ao cavalo negro foram vistos nos arredores. Arthur parte, prometendo voltar. Manuela, agora guiada pelos próprios sonhos, segue Zara até uma montanha sagrada onde antigos cavalos selvagens ainda vivem livres. Ali, numa cerimônia silenciosa, ela aprende a escutar com o corpo, não com a mente. Aprende que inocência não é fraqueza, é a sabedoria antes da dor. Ela recebe um novo nome espiritual, Amaelin, a que escuta os sussurros da terra. Enquanto isso, Arthur enfrenta um velho conhecido dentro da Interpol, um agente corrupto que sabia de tudo.